Muito boa noite, bem-vindos ao Pontos de Vista. Todo domingo levamos até si temas que mexem com a atualidade e hoje na linha da frente está o impacto do ciclone Idai no centro de Moçambique, com os nossos habituais convidados Eduardo Namorete, Lutero Simango e António Bueno. Vamos antes olhar para os factos da semana. Começo por si, Lutero Simango escolheu o poder de informação. Muito boa noite e porquê? Muito boa noite e boa noite aqui aos meus colegas do painel. Sim, poder de informação. Poder de informação na vida humana é muito importante. É através da informação que nós decidimos o nosso futuro, é através da informação que nós fazemos opções. Nessas últimas 2 semanas tivemos situações dramáticas em que vamos debater no nosso país. Sim. E notamos que a informação jogou o seu papel. A informação serviu para manipular opiniões, a informação serviu para, de fato, informar e a informação também decidiu para nós, como indivíduos, de tomar decisões, ir ou não ir. Por isso, os que manipulam, os que executam e fazem da informação para as suas vantagens, devem ter muito cuidado, porque nós queremos ter uma sociedade capaz de decidir sem influências negativas. Por isso, há um desafio que nós todos temos, de que devemos saber usar a informação para a utilidade da sociedade e para a utilidade do bem comum. António Bueno, muito boa noite. Escolheu o encerramento do 45º curso básico de militares na Manhissa. Porquê? Bom, muito boa noite cá aos telespectadores, também muito boa noite cá aos colegas do painel. Bom, eu escolhi este tema porque, felizmente, estive lá ontem e testemunhei essa cerimónia de encerramento desse 45º curso básico de militares e deu para notar que ali era uma miscelânea, o Moçambique se reviu naquele ponto, em miniatura, porque eram jovens provindos de todos os cantos deste país e que com um único propósito. E foi bom ter visto mais ou menos a habilidade deles depois do treinamento, na apresentação e também o juramento, a bandeira que fizeram, comprometeram-se todos eles a defender o país, a Constituição e darem a sua vida pela defesa deste país e sociedade. Mas o mais importante foi ver, dentre as assistências, jovens que começaram, ao ter assistido aquele ato, têm a impressão que começaram também a desenhar esse sonho, esse desejo de servir o país. E servir o país por intermédio das Forças Armadas. Estão de parabéns. Quem decidiu olhar para o mundo é Eduardo Namorete, prisão de Michel Temer, antigo presidente do Brasil. Muito boa noite, porquê? Boa noite, eu começo por agradecer a Deus pela saúde e vida. Escolhi este tema da prisão do antigo presidente Michel Temer, mas como um lembrete, embora seja um evento que ocorre fora das nossas fronteiras, mas também nos lembra que ser antigo presidente não é ser impune, não é? É o segundo antigo presidente preso. É o segundo antigo presidente que é preso. E isto nos encoraja, que há países de onde nós podemos aprender algumas lições boas, e esta é uma delas, para mostrarmos que ainda é possível no mundo se fazer a justiça, e acredito eu que estas notícias vão também encorajar a nossa justiça aqui no país, para que os nossos governantes não se fiem na condição de que, uma vez Presidente da República, sempre será impune. Vamos a esta altura olhar para o nosso tema, o impacto do ciclone Idai no centro de Moçambique. Começo por si, Lutero Simango, até porque acaba de voltar de uma viagem da Beira, esteve a medir o pulsar da atual situação. Como é que olha para todo este processo, desde o anúncio do alerta da ocorrência do ciclone Idai, a sua ocorrência em si, tanto os trabalhos de resgate que foram levados a cabo e o que é que está a ser feito a esta altura no centro do país? Bem, de fato, quando nós olhamos por toda a situação, tem ficado ciente para nós todos de que é uma situação dramática, uma situação que atrasou não só a vida das pessoas, mas acima de tudo todo o processo de desenvolvimento nacional e muito particular da zona centro do país. Há salas de aulas destruídas,
nós temos alunos deslocados, alunos não estão a estudar, temos unidades sanitárias destruídas. É o caso concreto do Hospital Central da Beira, que está numa situação não capaz de servir ao público, e temos as unidades desportivas e culturais e, acima de tudo, são mais de 32 mil famílias que estão numa situação difícil, tirando mais de 150 mil pessoas. E também há o problema relacionado com as unidades econômicas. As empresas, muitas delas fecharam as portas, e também os serviços públicos foram afetados. Portanto, podemos dizer que o impacto desta ciclone é totalmente negativo e vai pesar muito na vida durante os próximos tempos. E também há que reconhecer que, inicialmente, as autoridades, quer municipais, quer dos governos locais, governos provinciais, tiveram a humildade de informar ao público em geral o que ia acontecer. Mas, ao longo desta informação, estava todo direcionado de que o ciclone vai chegar. O ciclone vai chegar. E os preparativos foram desenvolvidos no sentido de atuar para enfrentar o ciclone. E quando o ciclone chega, muitas coisas vão associando. O ciclone são cheias, inundações. Entanto, os preparativos que foram desenvolvidos antes do ciclone visavam só para defender contra o ciclone. E quando aparecem cheias, inundações, foi preciso de alterar a estratégia inicial. É aqui, na alteração da estratégia, que surgiram muitas dificuldades. O que, de fato, obriga-nos, a nós todos, não agora, mas no próximo futuro, fazer uma reflexão profunda. Que tipo de prevenção que o país necessita, e também definir com muita precisão o papel do Instituto Nacional de Gestão das Calamidades. Qual é o seu papel? E também tentar fazer o envolvimento multissetorial. É preciso envolver as Forças Armadas, é preciso envolver as Forças Paramilitares, é preciso envolver o Serviço de Bombeiros. Então, tudo isso significa que nós temos que ter pessoas preparadas, pessoas formadas para enfrentar esses desastres naturais. Tomando em conta que Moçambique situa-se numa zona de muitos riscos. Okay. António Bueno, um ciclone é sempre devastador, mas como é que olha para o impacto do ciclone Idai na região centro do país? Bom, eu acho que temos que primeiro olhar para aquilo que foi a magnitude do próprio ciclone. E segundo a escala, teve de nível 4. É evidente que causa efeitos devastadores, dependendo do local por onde esse ciclone eventualmente irá produzir maior impacto. E no nosso caso em concreto, constatou-se que o núcleo do ciclone entrou pela cidade da Beira. Foi por ali, mas entretanto a cauda veio logo a seguir, quer dizer, aquela onda de chuvas. Primeiro foi vento fortes, como muito bem diz o Simango, que preparamos-nos para tentar minimizar o embate dos ventos fortes que viriam a mais de 200 km por hora e de facto, em certa medida, conseguiu-se mitigar os efeitos que os ventos fortes eventualmente causariam na cidade da Beira, principalmente na cidade da Beira, que era a zona, naturalmente, onde o núcleo do ciclone penetrou, mas, entretanto, veio logo a seguir chuvas, chuvas de mais de 400 mililitros por 24 horas. E chuvas, naturalmente, torrenciais, que não era previsível que levassem tanto tempo quanto levaram. E, ademais, é que se fizermos as contas também, no Zimbábue, também choveu torrencialmente.
E aqueles rios que não estão capacitados para acomodar tanta quantidade de água de uma só vez, é evidente que o resultado só podia ser transbordar os rios. E também, se considerarmos que a capacidade de encaixe das águas por parte da terra já estava quase esgotada, não havia capacidade desta terra reter as águas durante muito tempo. E, evidentemente, as alagações começaram e daí vieram as inundações. Então, aqui houve uma conjugação, quer dizer, dos danos causados pelo próprio ciclone, pela força dos ventos, de um lado, mas, por outro lado, também as águas das chuvas que caíram, quer em Moçambique, quer em Zimbábue, que vieram piorar esse cenário. Agora, é evidente que os danos ocorreram, perda de vidas humanas, e tenho a impressão que os prejuízos maiores ocorreram, o maior número de mortes ocorreram fora da cidade da Beira, estou a imaginar o distrito de Buse, distrito de Chibabava, são esses distritos que eventualmente teriam, por força das águas, os cidadãos residentes nesses distritos teriam sofrido maiores prejuízos, teremos perdido naturalmente maior número de concidadãos por causa deste ciclone. Mas agora, é importante naturalmente perceber se em função dos alarmes feitos era possível fazer mais daquilo que se fez. Mas é que a previsibilidade é relativamente àquilo que pode acontecer e já havia previsão dos potenciais danos ou prejuízos que podia causar, quer em vidas humanas, quer no património. E relativamente a esses potenciais danos, parece que foram tomadas medidas, quer a nível do governo central, do governo provincial, das autarquias, no sentido de minimizar o efeito do ciclone, e isso foi conseguido, porque há relatos e provas disso, que determinadas pessoas foram removidas de zonas de alto risco para zonas mais altas, cerca de 90 mil pessoas conseguiram escapar da violência deste ciclone, precisamente por uma questão de prevenção, que residiam em zonas de alto risco, e também foi possível também proteger algum património e que evitasse que este património pudesse ficar danificado. Mas há situações imprevisíveis que no momento, quando ocorrem, saem fora do controle das pessoas. É que se nós vemos a magnitude deste ciclone, quer dizer, só acontece de 100 em 100 anos ou 200 em 200 anos. Inclusive até a NASA não tinha sequer na altura, tinha uma projeção de que poderia acontecer, mas depois de ter ocorrido, ficou espantada. Quer dizer, pelo impacto, pelo prejuízo e destruição que este ciclone causou, principalmente naquela zona central do país. Tá. Eduardo Namorete, pode-nos dar umas notas gerais sobre o impacto deste fenómeno na zona centro? O impacto é devastador, como temos assistido, temos visto nas redes sociais, na comunicação social. De facto, é um impacto devastador e eu quero saudar a solidariedade nacional e internacional. É muito impressionante como as pessoas, de facto, se entregam para apoiar os mais necessitados na região centro. Isto é de saudar e é de elogiar todas as organizações, sociedade civil e governos estrangeiros e o nosso próprio estão a fazer o que podem fazer para poder ajudar as pessoas lá. Agora, eu tenho uma opinião um pouco diferente da dos meus colegas sobre a questão da previsibilidade do que aconteceu. Porque, de facto, se sabia que isto ia acontecer. Quando se eleva o nível de alerta para vermelho, é porque há consciência de que o que vem é, de facto, desastroso. É destruidor. O alerta vermelho é o mais alto que mostra a gravidade da situação. E a pergunta é, depois do alerta vermelho, qual foi o passo a seguir? É aqui onde reside o problema. Porque nós, neste momento, estamos a lidar com as consequências, estamos a lidar com a morte. Estamos a correr atrás do prejuízo, não evitamos a morte. Em situações desta natureza, quando se diz que a situação é dramática, a única coisa que se pode fazer quando você sabe que não pode travar o que vem é fugir. E o que se podia ter feito nessa altura era evacuar. Sabia-se quais são as zonas que iam ser atingidas? Cidade da Beira, vamos evacuar, porque nós não temos condições de travar o que vem por aí. A sua opinião, faltou aqui alguma ação interventiva a parte das autoridades? Exatamente. E também houve aqui um problema de comunicação. Uma coisa é informar. Informar é o quê? Informar é dizer, olha, vem aí um ciclone e dá vento de 200 km por hora. Acabou. Mas comunicar significa nós termos que interagir.
com o nosso público-alvo. Temos que interagir com a pessoa a quem estamos a dar a conhecer isto. Não basta só dizer que vem aí um vento de 200 km por hora. Temos que lhe dizer também o que é que isto significa. Que você não vai conseguir, com esta casa onde tu estás, esses ventos são tão fortes que mesmo escondido dentro da casa, você vai sofrer. E ele, com esta informação, está em condições então de decidir, olha, me disseram que o vento que vem aí, a minha casa não vai aguentar. E não vale a pena eu me esconder dentro de casa, tenho que fugir daqui para algum sítio. E mesmo os aconselhamentos que estavam sendo dados para as pessoas, era, fiquem dentro de casa. Não saiam para a rua, as crianças não devem ir para a escola, fiquem dentro de casa. Como é que aconselha alguém a ficar dentro de casa, quando se sabe que esta casa vai desabar com o vento que vem aí? Como é que se diz para alguém ficar dentro de casa, quando se sabe que com essas chuvas que vêm aí, esta casa não vai conseguir sobreviver, não vai conseguir resistir? Então, eu acho que informação sim foi providenciada, mas faltou aqui a comunicação, que tem os seus efeitos de sabermos se aquilo que foi dito teve retorno ou não, as pessoas entenderam quais foram as ações para as instituições relevantes para agir em função da informação que foi dada. O que nós estamos a assistir é que dissemos às pessoas que vêm aí ventos fortes, que vêm aí chuvas, e ficamos à espera das consequências para começarmos agora a intervir. Eu sei que é verdade que o momento não é de apontarmos dedo, é de ajudarmos a todos, por isso comecei por saudar a solidariedade de todos que estão a intervir nisto, mas é preciso também aprendermos daquilo que são os nossos erros para que possamos evitar o que vem no futuro. Neste momento, a preocupação nossa é, de facto, de vidas humanas. Eu tenho visto imagens de corpos a boiarem nos rios. Isto podia ter sido evitado. A perda dos bens materiais, isso não era o mais importante. Podíamos ter fugido da beira, sim, e deixarmos tudo. Os carros, as casas, e depois do ciclone ter passado, voltávamos para ver o que sobra para nós aproveitarmos e reconstruir. Mas as vidas não podem ser reconstruídas. As vidas que permaneceram na beira e morreram, essas nunca vão ser reconstruídas. Podemos até salvar os que ainda estão vivos, mas aqueles que nós perdemos nunca vamos salvar. E era possível, pelo menos, termos salvado. Podem não ter sido todos, porque há teimosos também, mas uma boa parte nós podíamos ter. Se a ordem tivesse sido, vamos evacuar, nós podíamos ter salvado um bom número de vidas que, neste momento, não temos como salvar. Agora, olhando para a atual situação das coisas, por aquilo que tenho visto, eu não tive a oportunidade de ir até a beira, mas pelo que tenho visto nas redes sociais, nos meios de comunicação, é que, de facto, precisamos de reconstruir. Tá. Lutero Simango, como é que olha para o papel das autoridades, papel interventivo das autoridades para dar resposta a esta situação? Aliás, até porque o último Conselho de Ministros foi mesmo na cidade da Beira para responder a estes. Primeiro, sim, mas aqui também tem que ficar bem claro de que o ciclone veio e também as cheias, lado, as chuvas, depois são os países vizinhos que abriram as suas comportas um pouco disso, e Moçambique não estava preparado para isso. Isso tem que ficar bem claro. Moçambique não estava preparado para isto. O que circulou antes do ciclone é que devíamos nos preparar simplesmente para o impacto do ciclone. Agora, em relação às autoridades, bem, aqui há que dividir os níveis. Sim. Tem o governo central, tem o governo provincial, tem os governos... O governo ao mais alto nível. Municipal, etc. Agora, inicialmente, não houve comunicação entre estas várias estruturas, muito particular entre o governo central ou o governo provincial com algumas autoridades autárquicas. Será isto que criou, que fez com que o IDIL da Beira, por exemplo, estivesse ausente do Conselho de Ministros? Vamos chegar até lá. Portanto, a falta de coordenação inicial e a falta de apoio direto às estruturas locais poderá ter criado algum ruído. O governo central esteve mais preocupado em socorrer, salvar as pessoas fora do raio da cidade da Beira. Portanto, houve a maior intensidade de apoiar as pessoas que estão nos distritos, etc. E competiu a responsabilidade local do governo municipal tratar aquilo que se chama da sua própria responsabilidade.
Agora, aqui de fato houve muito ruído. Faltou o diálogo construtivo, faltou a comunicação interna e isso resultou aquilo que se procura dizer que o edil da cidade da Beira não esteve presente na sessão do Conselho de Ministros. Esta foi a primeira informação que circulou. Mas a verdade é esta, é que o edil não foi convidado para participar. Só pelo fato de não ter sido convidado, não podia estar presente. Ninguém pode entrar numa sala que não é sua sala. Mas tomou conhecimento, pelo menos, da... Tomar conhecimento depois da sua realização. Foi depois da realização. Tomou conhecimento, como nós todos tomamos conhecimento, através das mídias. Agora, também é preciso que fique claro de que nos primeiros dias, na cidade da Beira, não havia comunicação. Nem entre os próprios residentes da cidade da Beira, não tinham essa possibilidade de se comunicarem. A única comunicação que se fazia era enviar alguém ou um portador para poder informar. Mas, infelizmente, que eu saiba, não houve nenhuma comunicação, nem pedido de participação do edil na sessão do Conselho de Ministros. Agora, sim, as autoridades também não tiveram capacidade de dar apoio direto. Foi graças à intervenção internacional, à intervenção estrangeira, que permitiu que as autoridades chegassem onde hoje estão a chegar. Se for hoje para a cidade da Beira, vai verificar de que há helicópteros, há aviões que estão sendo pilotados por pessoas. Sim, mas para haver esta resposta humanitária internacional, é porque houve alguma comunicação parte do... Houve uma comunicação e não esqueça de que só pelo fato do governo ter declarado emergência, entanto, é uma forma de pedir o apoio internacional, o apoio veio. Ok. Antônio Bueno. Bom, logo depois do incidente, as primeiras 48 horas foram muito críticas. Muito críticas porque aquela região central, mas principalmente a cidade da Beira, ficou desprovida de comunicações, que é um essencial. Quer dizer, não havia como comunicar com as pessoas, como ter aquilo que era o sentido, a realidade dos fatos, aquilo que estava a acontecer no terreno. Sim, mas nós logo as primeiras horas, por exemplo, tivemos intervenção de equipas sul-africanas que tiveram conhecimento do real cenário que se vivia no centro do país. Exato. Estiveram em Moçambique antes do evento. Antes do evento, naturalmente. Sim. Foram convidadas, naturalmente, para poderem prestar a assistência que fosse necessária depois da ocorrência do evento. Mas refiro-me à comunicação, quer dizer, era difícil ter, por exemplo, sabermos diretamente de alguém que estivesse na cidade da Beira o que é que estava acontecendo nas primeiras 48 horas. Era difícil. Não havia energia, não havia água canalizada. Quer dizer, as estradas estavam todas obstruídas. Quer dizer, a cidade estava praticamente deserta, quase votada ao abandono. Então, estas primeiras 48 horas, de facto, foram muito críticas para tentar definir aquilo que era a possibilidade de prestar assistência, socorro imediato às pessoas afetadas. Mas, felizmente, foram tomadas medidas atempadamente e logo começou-se a notar, principalmente logo que o aeroporto internacional da Beira foi aberto ao tráfico, começou-se a notar aquilo que era uma gigantesca operação de busca e salvamento dos nossos concidadãos que eventualmente ainda estavam em situação de desespero, de alto risco de vida. E começou-se a notar também pelos apelos que o próprio Presidente da República fez a sociedade nacional, em primeiro lugar, os moçambicanos, para desenvolvermos nosso espírito de solidariedade. Quer dizer, e foi um apelo que recebeu uma resposta de se notar, de facto, aquilo foi muito notável, o apoio, o espírito de solidariedade que os moçambicanos conseguiram desenvolver para ajudar os nossos compatriotas na região centro do país. Mas também notou-se aquilo que era uma resposta massiva da comunidade internacional. Quer dizer, muitos países responderam a esse apelo e começaram a enviar aquilo que era a sua ajuda para Moçambique. Mas é preciso notar o seguinte, é que um evento desta magnitude, são raros os países do mundo que sozinhos conseguem se resolver este problema. São raros os países. E já vimos até de magnitude muito inferior que esta, países do primeiro mundo, a receberem ajuda de outros países. Por exemplo, um caso tão recente no Brasil, que é Brumadinho, salvo erro, receberam ajuda de muitos países. Porque sozinho, apesar de Brasil ser um país desenvolvido, mas não estava em condições de sozinho poder resolver aquele problema.
O que significa que aqui em Moçambique, atendendo também a nossa capacidade económico-financeira, quer dizer, dificilmente nós sozinhos conseguiríamos fazer face àquilo que foi, naturalmente, a repercussão que aquele desastre causou na região centro do país. Por isso mesmo que houve necessidade, naturalmente, de fazer o apelo a esses países responderam a esse apelo, por isso mesmo que foi possível depois começar a garantir a assistência devida àquela região. E depois, é também preciso realçar o seguinte, quer dizer, a Beira estava às escuras, totalmente às escuras, e paulatinamente começa a ficar iluminada, enfim, alguns pontos da Beira já têm energia elétrica da rede nacional, e também a água começa aos bocados atualmente a ser provida aos cidadãos, e alguns serviços básicos, por exemplo, as comunicações já estão todas restabelecidas, quer dizer, paulatinamente, vagarosamente, mas de uma forma firme, Beira começa a retornar à normalidade. E vamos depois passar para outra fase, que é, como muito bem diz Namorete, que é da reconstrução, o que devemos fazer a seguir. Tá. Eduardo Namorete, existe um mapa, as autoridades têm um mapa das zonas de risco. Entretanto, estamos a assistir até em reportagens, gente a reerguer as suas casas, precisamente nos mesmos locais. Não estaremos aqui a correr o risco de voltarmos a estar na rota de tragédias como estas? Este é um problema já clássico no nosso país. E nós nos esquecemos rápido dos nossos infortúnios. Nos lembramos das cheias de 2000. Nos lembramos das cheias dos outros anos que vão ocorrer. Mesmo aqui na cidade de Maputo, há zonas que o município até colocou placas. Zona propensa a inundações, proibido construir. E as pessoas vão lá construir. E as autoridades locais, chefe do quarteirão, chefe do bairro, vê isso a acontecer. E depois da pessoa já ter terminado a sua casa, vive ali e todo mundo esquece. Só quando vêm as chuvas é quando vão se lembrar que de facto construiu numa zona imprópria. Mas o Estado está lá representado. E o Estado não fez absolutamente nada para que aquela pessoa não fizesse aquilo. E nós não podemos dizer que as pessoas não querem sair. A única instituição que tem o poder de usar a força é o Estado. E não há nenhum indivíduo que pode se opor ao Estado e desafiar as decisões que são tomadas, porque o Estado pode e tem este dever de usar da força para poder fazer cumprir aquilo que são as ordens que são emanadas pela autoridade. E nós sabemos que depois deste evento que estamos a assistir hoje, passado alguns anos, voltaremos a assistir de novo. E o Estado aqui é chamado, de facto, a ter que usar a sua mão dura. Porque nos casos em que as vidas estão em perigo, nem o próprio indivíduo tem autonomia sobre a sua própria vida. É o Estado que tem que garantir a sua própria sobrevivência. Agora, é preciso também aliarmos a isto a questão da competência das nossas próprias instituições. Porque se fala que não havia conhecimento da chegada das chuvas, da chegada das cheias, que eram fenômenos que não estavam a ser previstos, eu fico preocupado, porque nós temos um Instituto Nacional de Meteorologia. Se mesmo consultando na internet é possível saber qual é a previsão das chuvas daqui a 10 dias, vamos encontrar lá, olha, há 90% de chance de chuva. Eu, há 2 dias atrás, fiz esse exercício. Quando circulou aquele comunicado de que haveria inundações urbanas, não sei quanto e tal. Eu fui ao Weather Channel tentar perceber e, de facto, eles indicavam 90% de possibilidade de chuvas a partir das 21 e 22 horas. E, de facto, choveu. Pode não ter sido com a intensidade que o comunicado falava, mas houve chuvas. Portanto, para este incidente em concreto, já se sabia. E se nós estamos do lado do mar, também é previsível que se está a chover no Zimbábue, aquelas águas não vão para o outro lado, senão passar por Moçambique. Se está a chover nos países do Hinterland, é mais claro que essas chuvas vêm para Moçambique. E a vinda dessas chuvas, associada também às chuvas dessas águas dos rios, e associada às chuvas que estão a cair dentro do país, não precisamos ser muito inteligentes para perceber que os nossos rios não têm a capacidade de acumular essa água. Essa água vai transbordar.
E transbordando essa água vai afetar as casas que estão construídas nas zonas ribeirinhas, nas margens dos rios. E o que fazer com essas pessoas? Porque eles não podem segurar essas águas com as mãos, não podem fazer nada. A única coisa que podem fazer é sair dali. Os helicópteros que hoje estão a salvar as pessoas, os helicópteros que hoje estão a salvar os mortos, poderiam ter sido esses mesmos, não é? Se as pessoas não tinham condições de sair, porque só tivemos um aviso de 2 dias, poderíamos ter retirado essas pessoas nessa altura. Os caminhões poderiam ter sido usados para retirar essas pessoas. Para mim, não me importa se Beira ficava uma cidade fantasma ou não. Que ficasse fantasma, sem ninguém. Mas todas as pessoas fora da cidade estariam salvas. Todas as pessoas fora daqueles distritos estariam salvas. Perdíamos tudo o que tinha lá, é verdade. Também não havia nada a fazer, estando ou não estando. Não podíamos salvar nada. Não havia condição nenhuma de salvar absolutamente nada. Portanto, para este caso, eu não sei se houve alguma mitigação. Porque não houve mitigação nenhuma. O que o ciclone vinha fazer, fez e foi embora. Nós não tínhamos capacidade nenhuma de mitigar o efeito daquilo. Agora sim, depois é que nós vamos ver o que é que podemos fazer com o que sobrou. Então, a única saída que nós tínhamos era fugir, não havia outra. É como alguém que te diz, olha, está a vir um fogo aí, a sua casa vai arder. Se tu não tens equipamento para travar esse fogo, a única coisa que tens de fazer é sair a correr. Depois já has de vir para ver se sobrou alguma coisa que podes aproveitar ou não. Agora, em termos de relacionamento institucional, eu não estou muito por dentro da situação, não posso falar com propriedade se houve ou não descoordenação, mas dá para perceber que as instituições relevantes nesta questão de gestão das calamidades, gestão das questões do clima e tudo mais, não estiveram muito bem coordenadas. Porque se o Instituto Nacional de Meteorologia disse o que ia acontecer, cabia então a outra instituição que é responsável por gerir situações que poderiam advir e dizer, olha, nós não temos condições para responder a isto que vocês estão a nos dizer que vai acontecer. E também essa instituição informar a outro mais alto nível, que é o Governo Central, e dizer, olha, a situação que vem aí, que nos é reportada pelo Instituto Nacional de Meteorologia, é grave e nós não temos condição nenhuma de travar isto. A nossa sugestão é que temos que retirar as pessoas daqui. E é que é preciso que se declare um estado de emergência para que possamos usar todos os recursos à nossa disposição, para que possamos, inclusive, requisitar meios dos privados necessários para se fazer esta evacuação. Portanto, esta é a sequência, no meu ponto de vista, é a sequência da coordenação que devia ter existido de todas as instituições relevantes, porque, eventualmente, o Governo Central poderia também não estar muito por cima da situação. O Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, sem a informação do Instituto Nacional de Meteorologia, também podia não ter tido uma visão mais global do que ia acontecer. E o Instituto Nacional de Meteorologia, tendo dado a informação às instituições relevantes, o papel dele eventualmente terminava aí, porque eles não têm uma intervenção direta na ação de prevenção, eles simplesmente têm a responsabilidade de dar a acontecer os eventos futuros que vão acontecer. Então, eu sinto que não foram usadas todas as informações que foram disponibilizadas, no sentido de fazer uma decisão informada com base no que estava por vir, porque eu repito, as questões da meteorologia, hoje em dia com a tecnologia, ninguém pode dizer que foi apanhado de surpresa. Tudo é sabido com algum tempo de antecedência, pelo menos 2, 3, 4 dias. Hoje a tecnologia, os satélites conseguem prever a ocorrência deste incidente. Agora, cabe a quem tem que tomar a decisão valorizar esta informação e tomar as medidas acertadas. E isto eu acho que faltou, esta ligação de todas as instituições que são relevantes, aqueles que providenciam a informação, aqueles que fazem gestão, aqueles que tomam as decisões. Porque não cabia nem ao Instituto Nacional de Gestão das Calamidades decretar seja qual for a situação no país, não cabia nem ao Instituto Nacional de Meteorologia dizer o que é que tinha que se fazer. Cada uma dessas instituições tem o seu papel, mas coordenadas, elas podiam ter tomado a decisão mais acertada. Agora, estamos a chorar águas passadas, que já não podem mover nenhum moinho, e neste momento temos que olhar para o que temos neste momento. E o que temos neste momento é, de facto, a reconstrução. Só que o triste disto tudo
é que vamos reconstruir apenas os bens. As vidas nós não podemos reconstruir. Acho que é isto que a mim está a doer, que me força a ter que voltar sempre a insistir que havia formas de termos salvo mais vidas do que aquelas que nós estamos a conseguir salvar hoje. Tá. Não, mas aqui é um aspecto que eu acho que é importante esclarecer e que não Moreira terá abordado. Relativamente à falta, suposta falta de coordenação entre as diversas entidades, quer do INAB, quer do INGC. Houve, de facto, coordenação. É que foi precisamente por causa da informação que o INAM deu, em que o INGC depois levou esta informação ao governo e o governo decretou alerta vermelho. A não ter tido acesso a esta informação, não teria decretado alerta vermelho, não só por causa do ciclone, mas precisamente também das chuvas que aí adviriam por causa do ciclone. Isto demonstra a coordenação. Mas depois do alerta vermelho, o que é que se fez? Não, mas foram retiradas 300 mil famílias na região centro, que estavam nas zonas de alto risco. Foram retiradas 300 E aquelas mil que famílias. morreram estavam onde? Mas a ideia é retirar todos, mas atenção, é que foi decretado alerta vermelho 2 dias antes da ocorrência do ciclone. E ainda estava em operações de tirar as pessoas das zonas de alto risco para zonas seguras. Mas atenção, vivem naquela região 7 milhões de pessoas. O que estou a dizer... Não é possível, em colega 48 Bueno, horas, retirar 7 milhões de pessoas. Bueno, se nós tivéssemos... É exatamente isto que estou a insistir. E as vítimas são nós contabilizadas agora às centenas. Porque exatamente porque sabia que era muita gente que precisava de ser retirada. Fazia muito mais sentido o governo ter decretado o estado de emergência e solicitar todos os meios possíveis e disponíveis, não só para socorrer as 90 e tal mil pessoas, mas socorrer o maior número possível, com todos os recursos disponíveis. Esta é que é a minha questão. Socorremos alguns, mas deixamos outros e morreram. Não quero dizer que podíamos ter conseguido socorrer a todos, mas poderíamos ter socorrido muito mais. Se tivéssemos apelado aos caminhonistas, os donos das empresas de autocarros, todos os meios disponíveis, e a ordem fosse: vamos sair daqui todos para uma zona segura. Isto não é a primeira vez que acontece no mundo. Nós já vimos nas televisões cidades inteiras a fugirem, mas a saírem. É que também eu acho outro aspecto importante aqui que é preciso esclarecer. É preciso saber distinguir Antes mesmo de facto, da o que é estrada estado ser cortada, de podiam as pessoas da terem emergência nacional. Porque, efetivamente, o governo, depois de ter tomado consciência, ter-se apercebido do grau de devastação em que o ciclone tinha causado na região central do país, de facto, efetivamente, decretou a emergência nacional. Porque com a emergência nacional, e é um procedimento que não leva muito tempo, é um procedimento que o próprio governo tem competência para tomar e o fez no âmbito das suas competências. Agora, é importante, naturalmente, isso foi depois. Também, mas pelo menos agora já é possível, com recurso ao estado de emergência, mas por que não foi atos. Por que não foi antes? Ainda é possível salvar a vida das pessoas. Ainda é possível. Não, ainda é possível, mas já temos pessoas que morreram. Por que não foi antes? Mas isto é um processo, não, Moreira? Não, se nós sabíamos. Mas não tínhamos a dimensão. Tínhamos a dimensão, sim. Quando o governo decide elevar o nível de alerta. Nível de alerta 4. E é possível sabermos mais ou menos o nível de chuvas que podem cair. Neste caso, a previsão de mais de 400 mililitros por 24 horas. Tinha-se consciência disso e conhecimento disso. Mas, relativamente ao impacto que isto poderia causar, considerando que também no Zimbábue estava a chover, os rios subiram quase 11 metros de altura, era imprevisível que isto pudesse acontecer. Isto era previsível, bueno, por isso que estou a dizer que a tecnologia hoje nos permite prever qual é a quantidade de chuva que vai cair e nós, conhecendo a situação da posição do nosso país, sabemos quais são as consequências disto e mais, o que prova que nós tínhamos essa consciência é que quando você eleva o alerta para um nível mais alto, é que você está a dizer que a situação é péssima, é caótica. E nesse momento, não, a situação do estado de emergência foi depois. Não, mas no alerta vermelho foram praticadas ações. Quais? Retirar as pessoas de zonas de 300 mil pessoas. Mas aí é que está. Retiraram 300 mil pessoas. Exato. Não era possível retirar mais? Era possível. Então, por que mas não depois se entrou ocorreu mais? logo um incidente. Tá. Ocorreu logo um incidente. Doutor Simango, quer reagir a algum ponto que foi colocado aqui? Eu gostaria de fato de reagir, mas também agora nesse momento eu também estou muito preocupado. Sim. Porque nesse momento, na Zona Centro, tens cheias, tens águas estagnadas, e isso vai provocar outras doenças. Sim, sim. Então eu penso que o desafio agora é preciso fazer pressão para que o governo central coloque medicamentos. Medicamento.
É preciso que o Governo Central estabeleça urgentemente medidas de prevenção contra a cólera. Porque se nós não agirmos rapidamente, vamos ter mais mortes. Portanto, eu penso que o desafio agora é preciso garantir que nas unidades sanitárias que ainda existem, tenham medicamentos. O Governo está a trabalhar nesse sentido, pelo menos há relatos de chegadas de medicamento ao aeroporto internacional da Beira, há equipas médicas internacionais a chegar. Eu estou a sair da Beira agora. Não sentiu esta? Estou a sair da Beira agora. E para a vossa informação, que não deviam fazer, há uma família que perdeu 2 filhos em menos de 48 horas. Uma família que perdeu 2 filhos em menos de 48 horas. Portanto, o assunto é sério. Portanto, eu penso é preciso colocar com muita urgência medicamentos na zona centro, é preciso com muita urgência tomar medidas para o combate à cólera. Porque se nós não fizermos isso, daqui a 2, 3, 4 dias, as pessoas vão começar a morrer por esta doença. E daí então, para dizer que aconteceram problemas, agora eu estou mais preocupado agora em como prevenir os que ainda estão vivos, para que possam viver mais tempo, e também temos de refletir seriamente para que no futuro as nossas instituições tenham a competência necessária. Está mais fresco, está a chegar da Beira. O que é que viu que está a ser feito e o que é que acha que está em falta? Pelo menos a nível da cidade da Beira. Cidade da Beira, o que eu notei é que as autoridades municipais conseguiram limpar todas as estradas. Porque, como aqui falou-se no ciclone, durante os 48 horas, as vias eram intransitáveis, não se podia passar. Portanto, o Conselho Municipal conseguiu remover os troncos, conseguiu limpar, hoje a Beira circula à vontade. Hoje já há comunicações a funcionar, e é verdade que em algumas zonas há tomadas de energia, verifica-se a energia. A questão da água ainda não tenho informação exata, porque saiu hoje de manhã. Portanto, aí as pessoas... Estas soluções estão a ser levadas a cabo apenas pelas autoridades municipais? Não, tem a EDM, que é uma empresa pública, que a EDM tem a sua responsabilidade de garantir a energia. Tem as telecomunicações como a Vodacom, a Movitel, a MCL, tem a responsabilidade de garantir as comunicações. E o município também tem as suas responsabilidades, que é de garantir as vias dentro da sua zona, sua esfera de governação. Isso estão a fazer. E também é notório, quando vais na cidade da Beira, e uma parte de onde que eu vi, assim como Nhamatanda, as populações, pela sua própria iniciativa, estão a querer normalizar as suas vidas. E essa gente que está a ter iniciativa própria de querer normalizar a sua vida, devem ser apoiadas. É por isso que eu estou preocupado de que devemos concentrar-nos, sim, na salvação das vidas das pessoas que estão no raio do Buse, Nhamatanda e Tica, e ao mesmo tempo também temos que apoiar aquelas famílias que estão a lutar agora para normalizar as suas vidas. E depois disso é preciso, obviamente, traçar uma estratégia de como fazer a recuperação. E aí onde eu ia chegar, há estudos até que revelam o risco ambiental, pelo menos a cidade da Beira, aqui se encontra, do seu ponto de vista geográfico e a sua vulnerabilidade. Que soluções a médio e longo prazo para a cidade da Beira? A cidade da Beira já tinha reconstruir a cidade. A cidade da Beira, inicialmente, antes do ciclone, já estava numa fase bem avançada para a sua proteção costeira. Foram saneamentos que foram construídos, já havia proteção costeira. Agora, é preciso, de fato, como cidade da Beira, a zona centro, como eu disse no último debate aqui no painel, de que temos que pensar urgentemente em promover uma espécie de uma reunião ou de uma conferência para repensar como restaurar e como reabilitar e como recuperar a Beira. Quando falamos da recuperação da Beira, há vários fatores.
E há vários segmentos que devem ser considerados. Recuperar o estado social das famílias, que é o essencial. Recuperar o estado das pequenas e médias empresas. Recuperar as próprias infraestruturas, mas isso tem que se pensar, não sei se estou a falar demais, mas a criação de um fundo próprio. E esse fundo tem que ser gerido localmente. Tanto os apoios que estão a chegar deviam ser apoios canalizados de uma forma direta. Os apoios não podem passar por um bypass, porque quando os apoios passam por um bypass ou por um governo central ou por um governo provincial, vai criar erosão. Portanto, eu sou da opinião de que todos os apoios devem ser dirigidos diretamente para as zonas afetadas. Mas esta é uma hipótese que está a avançar ou há factos concretos? Eu estou a avançar isso como uma necessidade, porque tive a oportunidade e o privilégio de conversar com muita gente, quer os empresários de vários níveis, a nível médio, a nível empresariado, a nível pequeno, etc. E todos são da opinião de que os apoios devem ser canalizados de uma forma direta. Ok. Temos no momento a reconstrução do Hospital Central da Beira. Ouvi dizer que há uma organização portuguesa que disponibilizou financiamento e esse financiamento tem que ser direto. Não pode passar pelo Ministério da Saúde. Por uma razão muito simples. Para dar credibilidade ao Governo Central e, ao mesmo tempo, são fundos out of budget. Okay. Não fazem parte do orçamento do Estado. Portanto, tem que ser um apoio canalizado e direto. Tá. Planos de reconstrução das vilas devastadas pelo ciclone. Bom, mas aqui um aspecto importante que o Simango levantou, que é a necessidade de garantir-se que depois nem tanto, porque ainda há zonas submersas, há pessoas ainda carecendo de salvamento. Mas é importante garantir que efetivamente não comece a alastrar-se ou iniciar qualquer surto de alguma doença que possa depois tirar a vida das pessoas que já com muito sacrifício conseguiram escapar do ciclone e podem naturalmente perder a vida por razões de saúde pública. Mas o Governo está já preocupado também com esse aspecto e tem um conhecimento que a Sra. Ministra da Saúde está neste momento na cidade da Beira para coordenar agora as operações relativas à saúde, de modo a evitar que ocorram surtos de doença que possam pôr em perigo a vida das pessoas que repito mais uma vez, que graças a Deus conseguiram escapar do ciclone. Agora, é evidente que é preciso pensar-se na reconstrução, não só da Beira, da região central afetada pelo ciclone, que é preciso criar condições, incentivos aos agentes comerciais, aos empresários, por exemplo, inclusive até agora no processo de emergência nacional, para a reconstrução, para servir propósitos da emergência, é possível importar determinados bens ou mercadorias isentas de taxas aduaneiras, isentas de pagamento de algumas taxas internas. Quer dizer, é preciso começar a incentivar o empresariado para investir grandemente naquela região afetada. Mas também é preciso não só incentivos para este momento de emergência, é preciso começarmos a pensar também de que modo é que o Governo pode, e de certeza já está a pensar também nessas soluções, oferecer vantagens e benefícios aos empresários naquela região. De modo, por exemplo, estou a imaginar, é preciso reconstruir casas das pessoas destruídas. E de que modo é que os fornecedores de materiais de construção podem receber incentivos de modo a que possam praticar preços que estão na média do mercado ou abaixo da média do mercado. De modo a que as pessoas que perderam praticamente tudo possam ter capacidade de adquirir esses bens e começar efetivamente a reconstruir as suas casas. Mas o mais importante neste momento, e o Governo agora está focado nisso, é tentar apelar, por exemplo, aos cidadãos mais uma vez, ao espírito de solidariedade, que é preciso garantir que as pessoas tenham alimento, imediatamente, rapidamente. E depois também medicamentos, têm muitos países a oferecer medicamentos necessários para aquela região. Mas temos que pensar na reconstrução, como digo uma vez, quer dizer, criar condições de pessoas terem o mínimo para recomeçar as suas vidas. Estou a imaginar um balde, 5, 6 pratos, um púlcaro por ali, 2, 4, 5 panelas, tendas necessárias, cobertores, quer dizer, produtos de higiene pessoal e também de poder conservar a higiene no local onde estiver. Quer dizer, aos poucos começar a devolver alguma dignidade às pessoas.
E levanta uma questão também importante no Moreto, que é relativamente ao local de reassentamento. Se a ideia é reconstruir, nós temos que ter locais já preparados para receber essas pessoas. Não podemos voltar a correr o risco de reassentar as pessoas em zonas de alto risco. Quer dizer, é preciso que os planos de ordenamento urbano comecem a prever, efetivamente, quais as zonas de alto risco e pelo fato de ter acontecido este ciclone e as cheias na região central, já é possível saber, já se sabia, mas agora passa a saber ainda mais quais as zonas de alto risco e nunca permitir que as pessoas possam construir suas habitações nesses locais. Tá. Eduardo Namoreto, coloco-lhe a mesma questão, projetos a médio e longo prazos de reconstrução, não só das cidades, mas também das vilas que foram afetadas pelo ciclone? Sim, eu acho que o desafio, depois desta situação de emergência, que neste momento, de facto, a prioridade é salvar vidas, assegurar que os sobreviventes possam se restabelecer, não é? Evitando a eclosão de outras doenças relacionadas com a água, principalmente, a cólera, neste caso. E depois desta fase emergencial, fazer-se uma planificação da reconstrução, não é? Da reconstrução, não só da cidade da Beira, de todas as zonas que foram destruídas. Eu teria um pensamento um pouco diferente em relação à canalização dos apoios diretos para a Beira. Por quê? Porque desculpa, quando digo a Beira, estou a falar a todas as zonas afetadas. Esse é um financiamento direto, proveniente dos doadores ou proveniente das pessoas que estão a apoiar, quer ao nível nacional ou ao nível internacional. Exato. Eu entendi, mas entendi que a proposta era disso, quando falou do exemplo do Hospital Central da Beira, que o apoio que devia ser direto para o Hospital da Beira. A minha preocupação com este tipo de abordagem é que pode desfavorecer outras zonas que também precisam de apoio. Por exemplo, nós podemos ter, por alguma simpatia, países, por exemplo, Beira tem muita comunidade portuguesa, os portugueses podem, por sua simpatia, decidirem canalizar os apoios só para aquele sítio. E isto não seria justo para os outros, onde não tem pessoas estrangeiras a residirem nessas zonas. Então, é importante que o governo coordene toda a ação de apoios que estão a ser canalizados para Moçambique, porque também não só essas zonas, os municípios ou os distritos deram o grito de alerta, mas também várias individualidades. O Presidente da República fez isso. Eu vi também uma entrevista da doutora Graça Machela, à BBC, que fez um apelo, que ela dizia que se comunicou com a secretária adjunta das Nações Unidas, a senhora Amin Hassan, e que teria dado resposta de que vão mandar uma equipe para Moçambique de peritos para poder fazer um levantamento das necessidades para a reconstrução pós-ciclone. Portanto, é preciso que se veja que é Moçambique que está a precisar deste apoio, concentrado sim numa região, na região centro, e é o governo central que, em princípio, em coordenação com esses distritos e municípios, terá uma visão global do que é necessário para fazer essa reconstrução do país. Neste momento são emergências. Se eu tenho um saco de milho, o mais próximo onde eu posso chegar é lá onde eu vou deixar, na esperança de que isto vai chegar ao distrito que é necessário. Agora, é muito importante que haja aqui coordenação, porque se não houver coordenação e se não houver também o olho fiscalizador do Estado, haverá e já está a existir muito oportunismo, está a haver muito aproveitamento. E para mim o que me espanta é que, inclusive, instituição, e aqui devo dizer, porque é experiência mesmo em primeira mão, as linhas aéreas de Moçambique estão a tirar grande proveito desta situação que está a decorrer. O que nós pagamos de excesso de bagagem em condições normais nos voos da LAM não é o que estamos a ser cobrado agora, quando sabemos que temos familiares na Beira que precisam de alguma coisa, precisam de uma camisola, precisam de uma camisa, porque telefonaram com a primeira oportunidade que tiveram de que perderam tudo e estão à espera de algum apoio. Quando você vai para lá para despachar alguma bagagem, cobram-lhe o valor que não é aquele habitual. Eu viajei nas linhas aéreas de Moçambique há 2 meses atrás, tive excesso de bagagem e semana passada alguém viajou
e teve excesso de bagagem, os valores que nos foram cobrados foram de longe diferentes daqueles que pagamos em condições normais. Nós esperávamos o contrário, que um sinal de demonstração de solidariedade da própria LAM seria ou manter os preços ou até reduzir para permitir que pelo menos as pessoas pudessem. As outras companhias de telefonia móvel estão a fazer alguma coisa extraordinária no sentido de mostrar esta solidariedade. Não sei se não vou dizer os nomes para não fazer propaganda gratuita, mas estão a dar chamadas grátis para quem está na beira, querer falar para fora da beira, não sei. Este é o sinal que nós esperávamos das nossas empresas públicas, de mostrar também, se não podem dar dinheiro, pelo menos abre espaço. Os portos de Maputo, acho que os navios que estão aí, estão a recolher os bens que as pessoas estão a doar de forma gratuita, não está-se a cobrar, não sei se estou errado, mas por aquilo que tenho acompanhado, o movimento solidário que está a coordenar esta ação de bens que vão para a beira por navio, parece que não estão a ser cobrados nada para poderem entregar aqueles bens. Então, esta era uma nota que, à margem da nossa discussão, eu queria levantar. Tá, já que estamos nesta corrente solidária, Luther Simão, como é que olha para a resposta, principalmente de países de fora, a resposta internacional para acudir a esta situação no centro? Antes de eu responder, queria reiterar, dizer que eu penso que os apoios internacionais para a reconstrução na zona centro devem ser apoios dirigidos de uma forma direta, para garantir a transparência e também para envolver os que foram afetados em saber que tipo de apoio poderão receber para recuperar. Porque na zona centro, muitas empresas foram destruídas. Na zona centro, as pequenas e médias empresas perderam a sua capacidade de funcionar. Se nós queremos garantir o bem-estar das famílias, se nós queremos retomar uma economia que possa gerar emprego aos concidadãos, então o princípio de financiamento direto tem que ser respeitado. Sim, e também sou da opinião... A onda solidária internacional. Não, é preciso clarificar isso para evitar a má interpretação. Agora, em relação à onda da solidariedade, é de louvar, porque, como é sabido, de que nesses momentos de aflição é sempre bom ter apoio do vizinho, e é também o princípio do respeito mútuo e também de valorização do amor ao próximo. Portanto, eu interpreto a solidariedade como o amor ao próximo. E também, nós como moçambicanos, temos que aprender com a solidariedade. Quando aconteceu com os outros, também é da nossa responsabilidade fazer o mesmo. Portanto, considero um apoio à solidariedade de uma forma muito formidável, tomando em conta que o apoio foi imediato. Okay. Não houve tempo de demora. Tá. António Bueno, como é que olha? Moçambique passou a ser o centro praticamente do mundo desta corrente solidária. Como é que olha para o centro das atenções? Isto tendo em atenção aquilo que foi o impacto que o ciclone causou, foi um impacto devastador e terrível. E, de facto, notou-se mesmo internamente, a nível dos cidadãos moçambicanos, um espírito de solidariedade enorme, que eu até atrevo-me a propor, não sei se isso está dentro dos regulamentos de condecorações, mas a próxima medalha de heroicidade a ser atribuída neste país deve ser ao povo moçambicano. Pelo modo como se entregou, pelo modo como se comportou, mas acima de tudo eu acho que conseguiu criar uma onda de solidariedade, não só internamente, mas aqueles que tinham amigos fora do país também serviram-se desse momento para solicitar ajuda, e nota-se que vem muita ajuda para Moçambique, e é isto que é importante. Quer dizer, nós sabemos estar juntos, unidos, no momento em que o país precisa de nós. Neste momento, o país precisa de nós e nós estamos todos de mãos dadas com um objetivo comum: ajudar o nosso irmão que neste momento está em dificuldades. Mas é só um ponto também, é o seguinte, é que esta situação ainda não está totalmente resolvida. Nós temos de ter em consideração que a partir da manhã a HCB vai começar a proceder descargas na sua barragem, que já atingiu o limite. O que significa que as populações que vivem a jusante do rio Zambeze e seus afluentes, as autoridades, ainda bem que estamos em alerta vermelho e estamos em emergência nacional. Quer dizer, é importante começar-se a tomar medidas rapidamente, de modo a que possam-se evacuar
as pessoas, populações que vivem próximo das zonas do rio Zambeze ou dos afluentes do rio Zambeze, as zonas consideradas alto risco ou risco médio. Porque com a quantidade de água a ser descarregada na albufeira de Caurabaça, de certeza muitas famílias estarão em perigo de vida. Eduardo Namorete, vamos encerrar consigo mesmo com este ponto ligado à onda solidária internacional e interna. Como é que olha para este... Não, é muito impressionante. O que eu estou a assistir nunca tinha visto antes. E creio que é uma elevação de consciência dos moçambicanos de que é preciso, primeiro, contarmos com as nossas forças internas, para os que estão fora também perceber que estamos a fazer alguma coisa, mas temos limitações. Porque é muito mais encorajador ajudar alguém que já começou a fazer alguma coisa, do que cruzar os braços e esperar que a ajuda venha. E nos anos anteriores, quando tivemos as outras cheias, nós dependíamos quase que em 100% da solidariedade internacional. É verdade que a dimensão deste ciclone ultrapassa qualquer capacidade nacional de lidar com isto. E como se tem falado, não é só Moçambique que sofreu com isto, o Malawi, o Zimbábue também estão nisto, o que torna este problema um problema regional que necessita de um apoio de nível internacional. O apoio que vem de fora, embora seja a maior parte em termos de dimensão, mas em termos significativos, o apoio dos moçambicanos tem muito mais valor, porque são esses moçambicanos que, do pouco que têm, um sapato velho, ainda em condições de ser usado, uma camisa usada, é isto que os moçambicanos estão a entregar. E não estamos a ver aqui apenas grandes empresários, estamos a ver o cidadão comum a correr para o porto de Maputo com um saco plástico, estamos a ver músicos, estamos a ver atores, estamos a ver personalidade de televisão, estamos a ver cidadão que ninguém o conhece, um cidadão anônimo que ouviu que há um navio e também vai correr para ele. Para mim isto é extremamente impressionante. E é verdade que temos que também reconhecer o apoio internacional. Os países vizinhos responderam de imediato ao chamado, ao apelo que foi lançado. Os países de longe também responderam de imediato ao apelo que foi lançado e continua ainda a haver esta onda de solidariedade para que, de facto, a situação na região centro e no país, vamos falar do país, porque os efeitos da região centro vão se sentir em todo o país. Não estamos aqui em Maputo preocupados das coisas que aconteceram no centro, porque temos família também lá. Portanto, o apoio é para Moçambique. Esta é a razão porque eu continuo a insistir que a ideia de dizermos que temos que centralizar as coisas, apoio para um único canto, um ponto direto, para mim não me é convincente. É preciso que, neste momento, acreditemos numa ação concertada e coordenada ao nível do governo central e que possa saber, então, alocar os meios aonde eles forem necessários. Porque, de outra maneira, podemos ter grande parte dos recursos, até os desnecessários, concentrados num único sítio, em detrimento de outras zonas que precisam também desses apoios. Portanto, as suspeitas, as desconfianças, o passado nos ensinou a desconfiar, mas o passado não pode ditar o que nós achamos que é correto ser feito. Meus senhores, muito obrigado pela vossa presença nos nossos estúdios. Agradecimentos são extensivos a si, caro telespectador, que esteve desse lado a acompanhar o programa Pontos de Vista. Até a próxima.